Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aí. Voltamos com as nossas entrevistas exclusivas. Estamos aí no fim do ano com muita coisa boa para anunciar, muita informação importante para que você se mantenha bem informado aí de casa. Separamos essas últimas entrevistas aqui de 2023 para a gente conversar um pouquinho com os principais nomes do governo do estado. E a gente está falando agora de uma pasta muito importante que é a saúde. E, finalmente, agora, né, doutor Pedro, estamos aqui conversando, depois de muito tempo, trocamos muitas conversas por telefone, porque essa pasta demanda muita atenção e muito cuidado por sua parte, mas é uma alegria a gente estar aqui junto e vamos para esse bate-papo. Eu que agradeço o espaço, levar a informação para a população é sempre muito importante, né? É isso mesmo. Doutor, olha, quero começar esse bate-papo já de uma forma bem descontraída, falando um pouquinho sobre esse exercício aí de ser um gestor, sai da emergência e cai dentro de uma gestão que é uma das principais desse estado. Conversava com o Alisson Bisteni outro dia numa entrevista e o Alisson falou assim, olha, quando a gente passa pela CESACRE, a gente está credenciado a executar qualquer coisa nesse país. É isso mesmo? É verdade. Eu acho que eu devo uma gratidão à minha equipe do SAMU. Nós tivemos aí 4 anos de gestão no SAMU. O SAMU nos deu bagagem, vamos colocar assim, para enfrentar esse novo desafio. Não vou lhe dizer que tudo fluiu da maneira como eu pensava, acho que isso aí não tem como, os desafios são novos e de uma forma diária, né? Cada dia um novo desafio. A saúde, ela tem muito a ser trabalhado, muitos pontos a serem fortalecidos, mas o SAMU me deu uma bagagem gigantesca. Alisson começou aqui na Secretaria de Saúde e me apontou à época, né? Me convidou junto com o governador para ser gestor do SAMU. Então, um abraço ao meu amigo Alisson, nosso futuro prefeito, se Deus quiser. E realmente é uma experiência única. Você constrói, o teu crescimento profissional, ele é gigantesco. São novas experiências, novos desafios, mas eu não posso deixar de frisar que o mérito não é só meu, é de toda a minha equipe. O governador sempre muito presente em nossas reuniões, sempre orientando no que deve ser feito. A equipe sempre muito unida, nossas 2 secretárias adjuntas, Ana Cristina e Andréia, nossos diretores, Wanderson, Fernando, Selene, Beatriz, Jamaíla, nossa diretora jurídica Isabela, a nossa diretora de comunicação que não pode ficar de fora, a outra Isabela, assim como o nosso diretor do Fundos, o Paulinho ali à frente da parte tecnológica. Então, assim, eu não construo nada sozinho, né? Isso aí tudo é resultado de uma equipe. Sei que tem muita coisa a ser feita, mas estamos aqui para isso. Tem mais 3 anos para construir algo mais sólido, que a população sinta lá na ponta a nossa vontade de fazer diferente. Aproveitando que você está falando aí desse tempo de gestão, eu queria que você fizesse uma breve retrospectiva aí. A gente está chegando ao final do ano e a CESACRE se destacou em muitos aspectos. Especialmente na convocação de candidatos, a gente vai já falar também sobre concurso, que é uma coisa que vocês adoram saber e adoram investigar aí o que está de novo, quais são as oportunidades que estão surgindo. Mas eu queria que você fizesse uma retrospectiva desse ano aí, quais foram os avanços, quais foram os desafios também, que eu imagino que deve ter sido inúmeros nesse processo todo. Everton, eu penso que um dos pontos que eu venho levantando essa bandeira e venho defendendo e querendo que seja diferente é a regionalização. Nós tínhamos uma característica, o pronto-socorro, ele absorvia toda a demanda do estado do Acre, da Bolívia, do Peru, Rondônia, do Amazonas. E hoje essa realidade está numa tendência de mudança. Nós ativamos centros cirúrgicos nos interiores, levamos os pacientes para serem operados lá, tentamos não trazer o paciente para a capital para realização de exames, consultas. Fomos recorde, né? Nós tivemos recorde de cirurgias eletivas. Tivemos, a nível nacional, destaque, onde ficamos em primeiro lugar como taxa de expansão de cirurgias, pontuado pelo CONAS, assim como pontuado pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu coloco essa bandeira da regionalização como um dos principais focos. A principal meta é a regionalização. Trabalhar com o paciente no seu domicílio. Ele vai fazer o seu cateterismo, ele vai fazer lá em Cruzeiro do Sul. Ele vai ser operado, ele seja operado no seu município. Então essa é a nossa ideia. Sabemos das dificuldades que nós temos com a mão de obra especializada. Nós sabemos que o Acre ele tem uma característica de não ter especialistas suficientes para atender todos os municípios, mas nós queremos estruturar minimamente cada município.
Avanços. Nós tivemos um destaque grande para a rede do paciente portador de deficiência. Desafios. Continuar entregando de forma individual. As cadeiras de rodas que nós entregamos, eu gosto de usar esse exemplo, e aqui eu destaco o nome da nossa coordenadora da rede de paciente com deficiência, a Soron, a doutora Soron, nós conseguimos desenhar uma entrega individualizada. Ou seja, aquela cadeira de roda, quando ela foi confeccionada para o porte físico daquele paciente. Se a deficiência dele era na mão direita, a manopla da cadeira de roda ela foi confeccionada e construída para a mão esquerda. Então, particularidades como essas fazem a diferença. Em outros governos, nós não tínhamos entrega de cadeira de roda motorizada se não fosse através de judicialização. Nós pegamos a nossa lista de pacientes que estavam aguardando e nós chamamos esses pacientes para uma conversa e fizemos de forma individualizada. Paciente de Cruzeiro do Sul, da oficina ortopédica, há anos eles não tinham uma confecção de uma nova prótese, era só aquela manutençãozinha para o paciente não ter a sua mobilidade reduzida. Nós entregamos R$ 1.500.000 de material para a oficina ortopédica, habilitamos a oficina de Cruzeiro do Sul para receber recursos do Ministério da Saúde e estamos confeccionando, chamamos esses pacientes para que eles fossem, que eles tivessem essa dignidade restaurada, vamos colocar dessa forma, né? E eu devo muito a isso, pontualmente, à oficina de Cruzeiro do Sul, oficina ortopédica de Cruzeiro do Sul, ao recurso que foi destinado ao Detran. E aqui eu friso o nome da nossa presidente Tainara. Tainara é uma grande parceira, mostrando para a população que o dinheiro do Detran está sendo reinvestido para eles mesmos. Então, impostos que foram arrecadados, placamento de veículo, multas, elas retornaram em forma de saúde. Então, Tainara, eu agradeço toda a sua sensibilidade com esses pacientes, com os nossos pacientes das cirurgias, que também existe um recurso. Mas tem muita coisa para fazer, Everton. Eu não estou satisfeito ainda não. Tem muita coisa a ser trabalhada. Vamos trabalhar então. Pedro, olha, esse ano também foi marcado por algumas manifestações de algumas categorias, a gente já conversou sobre isso, Sindicato dos Médicos, conversei também com o Dr. Guilherme Pulit sobre todo esse processo aí, das ameaças de paralisação. Nós tivemos também alguns problemas envolvendo, por exemplo, o TFD, famílias que estão aguardando a resolução dessa questão, sobre as viagens. Sobre essas problemáticas específicas, como é que a CESACRE está lidando com tudo isso e como é que está sendo configurada todo esse trabalho para o ano que vem? Bom, os sindicatos, eles têm a sua, vamos colocar assim, a sua razão em reivindicar os direitos dos trabalhadores. Trabalhadores esses que se dedicaram quase que na totalidade durante a pandemia. Muitos deixaram suas casas, né? Ali naquele momento da pandemia eram heróis e, de uma certa maneira, depois que passou a pandemia, a população só cobra. Existe também a sensibilidade nossa como gestor de passar a necessidade de que eles entreguem um atendimento mais humanizado para a nossa população. Nós fizemos uma estratégia, né? Nós trouxemos eles para dentro da gestão para mostrar a realidade, né? As coisas nem sempre são simples de serem resolvidas, mas existe sim a sensibilidade. Eu sou médico hoje, Everton. Amanhã eu vou estar lá no SAMU novamente, ou no pronto-socorro, ou na UTI, onde quer que seja que tenha necessidade de um médico. E eu quero uma saúde com condições para que eu consiga trabalhar e entregar uma assistência de qualidade para os pacientes. Então, eu tenho uma relação muito boa com o Sintesac de forma geral, não quero citar todos, mas o Sintesac de forma geral. O Dr. Guilherme Pulit, um grande amigo, né, um médico de mão cheia, aí à frente do Sindmed, e nós tentamos entender todas as reivindicações e tentamos construir algo que seja execuível. Tem muito ponto a ser fortalecido nesse cenário, só que um diferencial é que nós já iniciamos as tratativas para reformulação do plano de carreira. Então, hoje a Fundação Dom Cabral ela está à frente dessas tratativas com todas as áreas, com o Sindmed, com o Sintesac, ouvindo cada sindicato, enfermagem, odontólogos, fisioterapeutas, farmácia, entendendo qual que é a característica do Estado e apontando qual estratégia a gente consegue
ir a caminho para que esse PCCR ele seja aprovado. TFD, nós tivemos por um curto período de tempo uma paralisação do TFD, né? Na verdade, os pacientes que foram de forma eletiva, aqueles pacientes que fazem a consulta de forma eletiva, não é o paciente da urgência, né? Não é aquele que precisa de uma UTI aérea, mas o paciente da urgência, o paciente eletivo que foi para uma consulta de rotina. Nós estamos estudando uma outra forma de evoluir com essa tratativa. Nós sabemos que para a recuperação do paciente, ter uma rede de apoio é importante. Você estar no seu domicílio é importante. Imagine, você sai daqui para fazer uma consulta em Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, enfim. Chega lá, você não conhece ninguém para te dar um apoio, você não conhece a cidade, você não sabe quanto tempo você vai ficar lá. Então, tudo isso gera uma certa angústia que impacta de forma indireta na recuperação do paciente. Então, nós estamos debruçados para que a gente consiga ofertar, ou na verdade, situações que nós já ofertamos na rede, nós estamos revisando prontuários de paciente a paciente para ver se nós não conseguimos, pelo menos as consultas de rotina, um ecocardiograma para avaliar a questão de transplante cardíaco, uma ressonância magnética, um exame ou até mesmo uma consulta com um especialista que outrora não tínhamos aqui no estado, ele ficaria disponível para isso. Um exemplo que eu vou te dar, as cirurgias cardíacas pediátricas. Nós demandávamos UTI aérea para levar esse paciente, com custo altíssimo, nós sabemos que a aviação tudo é caro. Nós tínhamos toda uma ajuda de custo para o familiar que ficava ali, naquela angústia, sabendo se o filho ia ser bem tratado. Lógico, não temos o que falar, mas hoje nós já realizamos cirurgias cardíacas pediátricas aqui em Rio Branco. E a primeira cirurgia cardíaca pediátrica da maternidade vai acontecer essa semana. Não sei se dia 20 ou dia 22, não me lembro ao caso. Mas nós estaremos realizando a primeira cirurgia cardíaca na maternidade agora essa semana. Isso para mim é muito satisfatório, vamos colocar assim, é o combustível que não nos deixa fraquejar, não nos deixa desistir da missão, né? Assim como essa, tem outros exemplos, né? A saúde itinerante voltada para o TEA, neurocirurgia no Juruá, ambulatório de cardiologia no Juruá, ambulatório de oncologia que começa essa semana. Os pacientes oncológicos do Juruá serão atendidos na sua localidade, serão triados e, se houver necessidade, serão transferidos. Mas, a princípio, nós queremos regionalizar. É a maior bandeira nossa. Essa semana, dia 23, o governador vai estar em Cruzeiro do Sul empossando os novos candidatos do cadastro de reserva. E lá, ele vai estar assinando a contratação de um aparelho de ressonância magnética. É a casa dele. Ele pediu que nós dessemos uma atenção maior para lá. Assim como um aparelho de cateterismo que nos próximos dias já vai estar funcionando. Olha só, boas notícias aí. Então, essa primeira cirurgia cardíaca infantil aí lá na maternidade, muito esperada. Vamos acompanhar tudo isso, vamos cobrir para que vocês tenham acesso a todas essas informações. Já que você falou agora em contratação, uma coisa que colocou a CESACRE em destaque nesses últimos meses foi essa quantidade de pessoas convocadas aí para o concurso que foi realizado esse ano. Conta pra gente quantos já convocados nós temos aí até o momento, um número estimado, e tem também um processo seletivo se encaminhando aí para os próximos meses, não é isso? Exatamente, Everton. O governador, é plano de campanha dele, ele, quando sentou no início do ano com todos os secretários, a geração de emprego e renda e estabilidade financeira para os acrianos sempre foi prioridade. E o concurso público foi iniciado na gestão da doutora Paula, que eu deixo meu agradecimento, reconhecimento e parabenizo pelo lindo trabalho que ela executou na gestão anterior. Então é importante frisar que um pouco do mérito é da doutora Paula, que executou o edital, né, confeccionou o edital, e nós empossamos. Então, no primeiro momento foram chamados 669 profissionais, alguns deles não estavam aptos e não assumiram, mas nós empossamos no primeiro momento 540 profissionais, em todas as áreas, especialistas, multiprofissionais, técnicos. E, paralelo a isso, fizemos todo um trabalho para que nós conseguíssemos chamar aqueles que passaram, não nas vagas diretas, mas no cadastro de reserva.
o anseio foi grande, a movimentação foi grande, vocês sentiram na pele também a movimentação do cadastro de reserva. E aqui eu quero parabenizar todos esses profissionais também, que hoje estão em andamento para que sejam efetivados e incorporem o quadro da saúde. Mas nós tínhamos ali uma preocupação, porque nós sabíamos que a situação financeira do Estado poderia colocar em xeque a posse desses profissionais. Então nós envolvemos a PGE, a doutora Janete foi uma grande articuladora para que isso fizesse acontecer. Nós envolvemos o TCE com uma consulta de forma responsável. Aqui friso o nome do Dr. Ribamar, que também debruçou toda a equipe técnica para que achássemos uma maneira segura para fazer a contratação. E aí nós estamos encaminhando para o chamamento de mais 448 profissionais. Primeira etapa agora 300 e alguma coisa, que eu não vou me lembrar de cabeça. Posteriormente 125 profissionais. E esse edital sai quando, mais ou menos? Aí? Não, esses ainda são cadastro reserva. Ah, sim, sim. Ah, bem lembrado. Falando sobre o edital do simplificado, dia 5, vamos trabalhar com a primeira semana, primeira quinzena de janeiro, nós já estaremos aí com o edital publicado em Diário Oficial de um concurso simplificado para mais de 900 vagas. Caramba! Lembrando que é um concurso simplificado, né? Ele tem a sua característica temporária de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2. Isso aí, na verdade, o que acontece? É uma substituição dos nossos profissionais que estão em contratos emergenciais. O contrato emergencial ele é totalmente frágil, tanto para a gestão como para o profissional. Não tem segurança nenhuma, né? Ele não faz nem a sua contribuição para a Previdência da maneira como deveria. Então, isso aí foi uma maneira de reconhecer os profissionais, dar segurança para esses profissionais e não deixar a nossa assistência parar, porque, de fato, eu preciso desses profissionais. E a gente já sabe quais são as áreas que serão contempladas nesse seletivo aí? Todas as áreas. Todas as áreas? Todas as áreas. Então, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta. Olha aí, Everton, a chance de você vir para a saúde. Eu acho que veio aí, hein? Isso aí, ó, Vânia, vai perder, hein? Então, nós temos aí diversas áreas, todas as áreas vão ser contempladas nesse seletivo aí de mais de quantas vagas? Mais de 900 vagas. Mais de 900 vagas. Então, olha aí, uma oportunidade tanto para quem está aguardando aí a carreira pública. Pedro, vamos falar agora de uma questão que tem sido preocupante. Eu confesso que sempre que a gente noticia isso, a gente tem as matérias acessadas nesse sentido como as mais lidas quando se trata de Covid e dengue. E a gente sabe que está uma coisa aí sem precedentes chegando ao Brasil inteiro. O Brasil inteiro está vivendo isso. Casos de dengue subindo de forma exponencial, casos de Covid também. Como é que está a situação epidemiológica do Acre nesse momento, para que a população entenda o que está acontecendo por aqui? Nós já sabemos, Everton, que existe já um período pré-definido da sazonalidade da dengue. O período que começam as chuvas ali em outubro até abril, mais ou menos, nós temos um aumento significativo. Nós tivemos a estiagem. As chuvas voltaram praticamente aí há 15 dias atrás. Então isso, vamos dizer que contribuiu, de uma certa maneira, porque nós tínhamos locais onde tínhamos água empoçada, criadouro do mosquito da dengue, para que nós tivéssemos esse aumento de casos significativo. Nós tivemos um aumento nesse período que eu relatei, vamos colocar o período de 2003, de 106% do número de casos. Hoje, atualmente, nós estamos falando em média de 5.445 casos suspeitos, 3.755 casos notificados, ou seja, confirmados. Desses, ainda tivemos 29 pacientes em estado grave. Graças a Deus, não perdemos ninguém. Esses pacientes, segundo os dados da vigilância epidemiológica, nós não tivemos óbito. Ou seja, a equipe da emergência ela estava preparada, a UTI, as emergências, nossos hospitais eles estavam preparados para conduzir esse processo. É importante frisar, Everton, que o maior, vamos colocar assim, colaborador para que a gente minimize esses surtos é a população. É o morador lá de Mâncio Lima, de Rodrigues Alves, de Capixaba, Manuel Urbano, Brasilé, todos esses munícipes eles são importantes nesse processo. Por quê? Eu preciso minimizar o foco de criador. Onde eu tiver água parada, eu tenho que virar ali a lata, deixar de cabeça para baixo, tampar a caixa d'água, ver se o vizinho não está com a piscina dele com água parada. Todos esses processos eles devem ser fortalecidos para que a gente minimize a criação do mosquito, que é o transmissor do vírus da dengue.
Paralelo a isso, existe uma movimentação dos municípios, ou pontualmente de Rio Branco, na qual a URAP, Rony Meirelles e a Cláudia Vitorino, eles funcionarão período estendido de 7 às 17 com médicos para fazer o atendimento. Porque o tratamento da dengue, ele é hidratação e sintomático, não existe um remédio para controlar a dengue. E aí, com o apoio dos municípios, e a ideia é que a gente fortaleça e faça como nós fizemos no período de alagação desse ano. Nós colocamos profissionais médicos nossos dentro do postinho de saúde para atender até as 22 horas. Então, a gente pede sensibilidade também dos nossos gestores municipais que entendam que o apoio deles nesse momento é crucial. Por que eu digo isso? Porque nas UPAs continuarão tendo casos de urgência, outros casos. As UPAs estão sobrecarregadas e a gente falando de dados, de estatística, 66% dos pacientes são atendidos na UPA estão com sintomas leves, que poderiam ser atendidos nessas URAPs. E aí quando eu chego um paciente infartado, um paciente com AVC, um paciente grave, com infecção generalizada, que precisa do atendimento, ele vai ter o seu atendimento um pouco atrasado porque está sobrecarregado com pacientes que não deveriam estar ali. Então, existe sim uma preparação, uma articulação com os municípios. A vigilância epidemiológica nossa que vem me dando um norte, porque através dos dados é que a gente toma a decisão, e nós iremos já iniciar uma tratativa de repasse financeiro que veio do Ministério, nós conseguimos um repasse significativo do Ministério para tratar essa área, nós iremos repassar para os municípios para que eles fortaleçam as suas ações para minimizar os quadros. Paralelo, nós estamos tendo também um aumento dos casos de síndrome respiratória. Quando eu falo síndrome respiratória, por mais que o Covid tenha o seu número aumentado, o Covid não desenvolve mais a forma grave, por conta da vacina. Vamos pontuar a importância da vacinação. Vamos levar os seus parentes como um todo para fazer a revisão da caderneta vacinal, lá no postinho também. E a preocupação, Pedro, é exatamente porque, de acordo com os observatórios do Ministério da Saúde, a gente ainda tem uma taxa de imunização baixa ainda, porque falta um pouco de conscientização nesse sentido e levar as crianças, os próprios adultos também para se vacinar. Quantas vacinas você tomou? Nem lembro, mas tem um bocado aí. Procuro estar atualizando. Não virou jacaré, virou? Não. Então pronto. Não. E tudo bem se virasse. Exatamente, mas vamos lá. Sem levantar a bandeira partidária aqui, mas a brincadeira só para quebrar o gelo. Sim. É eficaz, é seguro, é gratuito. O melhor de tudo é gratuito. Você não vai gastar para estar imunizado, para você correr o risco de, não, vou deixar de me imunizar, enfim, por ideologias que não vêm ao caso. Todas as vacinas elas foram estudadas por anos e mostraram a eficácia. Tivemos doenças que hoje já não existem mais no país, a poliomielite. Ninguém ouve falar poliomielite mais. Porque não dá esse voto de confiança na vacina do Covid, na vacina da influenza, de todos os outros, todas as outras doenças que nós temos hoje no calendário vacinal. Negacionismo científico é uma coisa que a gente precisa destruir mesmo aí. Revolta da vacina em século XXI não é admissível. Pois é. Então a gente precisa caminhar para o sentido de apoiar a ciência, aqueles que estudam, aqueles que reforçam a nossa saúde. Pedro, olha, vamos falar um pouquinho agora sobre as obras. Nós temos aí a nova maternidade já em andamento. Conversei com o Ítalo sobre essa obra, ele está super entusiasmado e eu imagino que isso vai desafogar e muito aí as nossas maternidades. Falo da maternidade, do Santa Juliana, que também atende as nossas mães grávidas aí. Como é que está o andamento? Nós temos boas notícias para 2024 sobre obras que a CESAC está realizando? Sim, o Ítalo, um grande parceiro, um amigo, se tornou um amigo, já era conhecido, se tornou um amigo, um grande parceiro, comprometido também com o governo, comprometido com a população. Quanto às obras, eu acho que eu tenho que dar mais mérito a ele do que a mim, Porque, de fato, quem executa a obra, quem está ali dentro todo dia do canteiro de obras, é ele, sujando o sapato ali, sempre me convida para fazer as visitas periódicas, estamos juntos nesse trabalho. Temos ainda uma certa dificuldade do governo federal de fazer a liberação desses recursos, o que acaba às vezes atrasando um pouco, mas que existe assim um comprometimento mútuo de achar soluções para esse impasse. O Ítalo teve uma ideia assim, que resgatou a integração entre as secretarias. Nós montamos um comitê de obras onde eu coloco profissionais da saúde e ele coloca os profissionais, quando eu falo profissionais da saúde, nossos engenheiros, arquitetos especializados e voltados para ambientes hospitalares, e ele com
a expertise da equipe técnica administrativa dele para compor essa equipe, fiscalização, a própria contratação, a licitação, e nós estamos evoluindo, né? Ele me pontuou hoje pela manhã que o recurso vai ser liberado para a retomada da reforma do Hospital da Criança, já pensando nesse período de sazonalidade da síndrome respiratória. Pontuamos para a população, para deixá-los tranquilos, que nós estamos monitorando caso a caso e que a equipe, o nosso exército, ele está pronto, posicionado para o momento em que houver a necessidade de abertura de novos leitos. Toda a equipe vai estar de prontidão, assumindo seus postos, não só na capital, mas também nos interiores. E temos inúmeros desafios, né? O Ítalo, ele me pontua a preocupação dele, preocupações que às vezes, para mim como gestor da saúde, que não tem às vezes o conhecimento da engenharia, né? Cada um no seu quadrado, vamos colocar dessa forma, ele me pontua situações assim importantíssimas, e essa integração, eu te digo uma outra coisa, Everton, a integração ela não ocorre só entre CEOP e CESACRE, não. O governo trabalhando de uma forma muito integrada, então travou um pouquinho ali, o outro vem com uma expertise, uma boa prática, uma experiência, e dessa maneira a gente vai tentando superar os desafios. Pontuo novamente que não estou satisfeito com os resultados, não por falta de comprometimento, mas sim por muita coisa ainda que tem que ser entregue, e que nós estamos empenhados para que isso aconteça. É isso aí, Pedro Pascoal, nosso secretário de Saúde aqui do Estado. Vamos agora para a parte final da nossa entrevista, e agora eu vou tocar num ponto que os colunistas políticos adoram, né? E espera-se do gestor que ocupa uma pasta dentro de um governo que ele tenha, de certa forma, um perfil político, para além de um perfil voltado para a gestão, né? E acredito que no seu trabalho, no exercício da sua função, não seja diferente, exatamente pelo fato de que você assume uma das pastas mais importantes do governo do Estado, que é a saúde. E a gente teve o secretário Alisson Bisteni, que passou por aqui e está ingressando aí na carreira política, e tantos outros secretários que estão fazendo esse mesmo movimento. E o que eu escuto das pessoas o Pedro tem esse movimento também, o Pedro vai ingressar na política também. Eu quero saber como é que está dentro de você configurado essas pretensões políticas, e se há alguma pretensão nesse sentido, de disputar algum cargo futuramente, de quando sair daqui, sei lá, já começar aí numa carreira em busca de uma vaga na LEAC ou na Câmara Federal, como é que é? Everton, você não é o primeiro. Direto chega mensagem no meu celular perguntando sobre essa situação, sobre esse assunto. Eu te digo que nunca almejei cargo público, né? Acredito que esse reconhecimento ele veio em decorrência do trabalho. Acredito eu que o governador tenha gostado do período em que estive à frente do SAMU, por isso o convite de estar hoje à frente da pasta. Falar para você que dessa água eu não beberei é mentira, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Vai que bebereis, como diz o lema, né? Mas não é, nesse momento não é a intenção. O compromisso que eu tenho hoje político é com o secretário Alisson, no apoio à candidatura à prefeitura. Tenho compromisso de Senado do nosso governador, se assim for a vontade dele. Compromisso a nossa vice-governadora Maiusa, para que ela dê continuidade ao trabalho que o governador iniciou. Nós sabemos que as pessoas elas estão juntas e compõem uma chapa por afinidade, né? Por talvez os mesmos propósitos. E nas falas, nas conversas com a nossa vice-governadora, ela mostra muito a vontade de continuar o trabalho do governador. Então, tendo ele como senador, ela como governadora, nossa intenção de fato é continuar evoluindo na saúde. Então, quero deixar como consequência, de fato não é a intenção, apesar de vir de uma família política, né? Inicialmente não é a nossa intenção. Gosto muito de discutir política, gosto muito de conversar política, mas eu gosto mais de estar no executivo. O executivo aqui me brilha os olhos, entregar resultado, ver um paciente voltar, entrar por aquela porta, recuperado, vivo, foi para fora de UTI aérea, voltou com uma cirurgia cardíaca realizada, foi para fora, realizou um transplante de medula óssea, como foi o caso da Alice esses dias. Isso aí brilha os olhos e é o combustível para que a gente não desista.
né? Pedras no caminho, elas não foram feitas para serem jogadas, sim para construir uma escada para subir. E a ideia hoje é continuar executando. Pronto, aproveita esse último momento para que você deixe uma mensagem às pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo. E nessa mensagem dizer para as pessoas qual é o legado que você quer deixar. Bom, primeiramente eu queria deixar agradecimento ao governador por ter confiado essa pasta tão complexa na minha mão, ter me dado liberdade de construir junto à minha equipe, para que a gente entregasse, né, porque eu não faço gestão só, assim como agradecer a população pela confiança que eles depositaram na gente e que tem muito mais a ser feito. Nós temos mais 3 anos para trabalhar, o ano que vem existe todo um movimento a nível ministerial para que a gente consiga captar recursos e assim entregar mais resultados. E o recado que eu tenho para dar é que amanhã eu vou estar lá embaixo, atendendo, né, no SAMU, como foi falado anteriormente, ou em outro lugar que tenha necessidade. E eu quero ter condições de trabalhar. E nós passamos poucas e boas durante a pandemia, perdemos amigos, deixamos de viver por um bom período, nos sentimos impotentes, não sabemos ali o que fazer, né? Era morte atrás de morte, e a gente sempre tem que doar mais do que esperam da gente, entregar mais do que esperam. Então eu tenho muito a fazer ainda, quero fazer muito e vamos para frente. Tem muita gente que precisa da gente, né? 94% da população. É isso aí. Esse é Pedro Pascoal, secretário de Saúde do Estado do Acre. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, por esse bate-papo. Vou voltar aqui outras vezes, porque tem muita coisa pra gente conversar. Ano que vem tem mais entrevistas, mas desde já quero deixar aqui o espaço, sempre à disposição. Você sabe que o Contil sempre tem esse papel de orientar a população sobre o melhor a respeito de saúde, a respeito do bem-estar. Então, fique à vontade, sempre que você precisar, nós estamos à disposição. Perfeito, Everton. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. É isso aí, nós ficamos por aqui e tem mais entrevistas durante a semana. Não deixe de nos acompanhar no nosso site para você ficar bem informado. Tchau, tchau.